Sejam todos muito bem-vindos aos seus mandatos e, claro, a mais um curso da Fundação Podemos. A ideia aqui é que a gente dialogue um pouco sobre a importância da comunicação nessa fase de gestão. Cada um de vocês está de parabéns por ter vencido nas eleições, mas as urnas são só o início de uma nova aventura. A comunicação ela foi fundamental para que vocês alcançassem essa vitória, e agora ela vai ser fundamental para que vocês consolidem a sua marca e se perpetuem junto aos seus eleitores e junto à sua respectiva função, seja ela de vereador ou prefeito durante 2025. Então vamos nessa! Não perde esse curso que trará ferramentas e práticas que vocês podem implementar desde já para conseguir uma boa comunicação durante o seu mandato. A comunicação durante a campanha tem um objetivo claro, que você conquiste votos. Ela vai ser marcada pelas suas promessas de campanha, pelos seus projetos e por uma presença mais agressiva, tanto nas ruas quanto nas redes. Quando você já está no seu mandato, isso tudo se transforma, isso tudo muda. Aquilo que você construiu durante a campanha tem sim validade, vai ser o escopo do que deve ser trabalhado. Mas agora o mais importante não é mais comunicar o que você vai fazer, mas comunicar o que você está fazendo e como você pretende fazê-lo. Por isso, transforme promessas em ação. Os eleitores eles esperam que você cumpra com aquilo que você prometeu. E nada melhor do que utilizar suas redes sociais e todas as ferramentas que você tiver à sua disposição no mandato, como, por exemplo, os próprios jornais e as mídias tradicionais, para comunicar o que você está fazendo e como você está fazendo. A transparência aqui vai ser um fator muito relevante para a construção da sua credibilidade e para que você continue nutrindo a proximidade que você tem com aquelas pessoas que chegaram até você através da comunicação da sua campanha. A sua comunicação agora se torna a vitrine do seu trabalho. E isso quer dizer que você precisa estar comunicando tudo aquilo que você está vivenciando. Muitas vezes, e eu vejo isso com certa constância, a gente se equivoca, acreditando que a gente precisa comunicar para os nossos eleitores apenas aquilo que tem dado certo, porque é isso que supostamente vai fortalecer o nosso nome perante eles. Mas são nas dificuldades, na busca que a gente tem para conquistar um projeto, para conquistar uma promessa para eles, que a gente realmente mostra o nosso valor. Quando a gente deixa de comunicar de fato aquilo que está acontecendo, a gente perde verdade. E ao perder verdade, a gente corre um risco muito grande de perder frequência, principalmente nas redes sociais. Por quê? Porque se eu espero que algo dê certo para que eu possa comunicar, talvez eu não enxergue meios de estar todos os dias, a todo momento, próximo da comunicação que eu poderia estar tendo junto com os meus eleitores e apoiadores. Mas se eu entendo como é estratégico que eles se sintam parte do meu mandato, que eles vejam de fato como é o meu dia a dia, eu consigo com muito mais tranquilidade cumprir as regras básicas, principalmente das redes sociais, que é proximidade e frequência. Então, não caiam nessa besteira de achar que a gente precisa comunicar apenas aquilo que deu certo. Mesmo porque, nós sabemos, o processo legislativo, a política, ela é complexa e burocrática. Às vezes um projeto de lei, uma ideia, por mais bem intencionada que seja, pode levar meses, pode levar todo o período do seu mandato para que consiga sair do papel. Mas o fato de você mostrar que você está lutando por aquilo, que você está brigando, o fato de você mostrar para o seu eleitor e para o seu apoiador que você não abandonou aqueles valores que fizeram ele gostar de você e que você está todos os dias buscando meios e mostrando, sendo honesto com eles no que tem sido difícil e qual o obstáculo que precisa ser superado para que aquele projeto ele de fato saia do papel, quanto mais a gente consegue fazer isso, mais a gente entrega valor. Mais aquela pessoa sente que você não era só uma pessoa de promessas, que você realmente é uma pessoa de ação. Então sempre enxerguem o seu mandato, do ponto de vista da comunicação, como uma vitrine, mas uma vitrine honesta, de tudo aquilo que está acontecendo no seu mandato, desde os obstáculos e desafios até, é claro, as vitórias e conquistas. Um outro ponto fundamental para nós discutirmos em relação à comunicação do mandato é que vocês têm um trunfo na mão. Agora vocês têm um gabinete. E isso quer dizer que vocês têm algumas ferramentas de persuasão que podem ser utilizadas perante os seus eleitores e apoiadores. E, por incrível que pareça, é a prestação de contas. Lembra quando a gente falou lá atrás que a transparência é a chave? Pois é. Quando a gente faz a prestação de contas do nosso mandato, a gente consegue fortalecer a nossa comunicação e aumentar o nosso grau de confiabilidade perante o eleitor e perante o meu apoiador. Isso faz com que ele se sinta mais confortável em te defender
E quando isso acontece nas redes sociais, você cria uma comunidade mais forte. É o caso daquele político que, por exemplo, você nota que ao fazer um post, ele já vem uma militância ali e por mais que um jornal o critique, ou por mais que um influenciador ou alguma matéria saia contra ele, existe sempre uma massa ali mobilizada para defendê-lo, para trazer o que ele faz de bom. E você pode ter esse mesmo tipo de mobilização, né? Você pode ter esse mesmo tipo de mecanismo a partir do momento em que você é um candidato que tem uma comunicação persuasiva. E a melhor forma de você ter persuasão em relação a isso, logo após o primeiro passo que nós já conversamos, é fazendo a prestação de contas. É mostrando para o seu eleitor que você, na medida do possível, tem sido um político consciente, né? Que você tem responsabilidade fiscal com os gastos, que você está fazendo contratações técnicas, que você tem buscado gerir o mandato de uma forma profissional. Afinal de contas, gente, ser político é ser profissional. É uma profissão que a gente está exercendo ali, querendo ou não. É muito mais do que uma vocação, né? Então, é importante que a gente trabalhe como ferramenta de persuasão e proximidade, de construção de uma mobilização, também esse lado da prestação de contas. Esse tipo de coisa vai te blindar de muitos problemas, né? E vai fazer com que você tenha também esse aumento no grau de confiabilidade. Vamos pensar no exemplo prático, né? Claro que a gente está falando aqui muitas coisas, mas vamos colocar isso em ação. Vamos supor que você tenha sido eleito em cima de promessas na área de saúde. Vamos supor que você tenha sido eleito prometendo a colocação de um hospital-dia em determinado bairro. A comunicação que você tinha durante a eleição era mostrar os problemas que a comunidade enfrentava por não ter esse hospital, era trazer exemplos de outros locais que possuem uma ampla prestação de saúde, fazer esse comparativo, enfim, um levantamento de problemas, de dores e se colocando como a solução, né? Como uma pessoa que poderia trazer esse hospital-dia para essa região. Agora que você está eleito, em cima dos pilares que a gente trabalhou nesse módulo, o que você faria? Você, de início, mostraria como você está fazendo para tirar o hospital-dia do papel, né? Você comunicaria as negociações que você está fazendo com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, você mostraria para as pessoas o quão difícil é, né, obter os laudos técnicos, você mostraria para as pessoas e talvez até possa convidar, através das suas redes sociais, que determinados representantes de setores que foram relevantes para a sua eleição te acompanhem nesse momento, da visitação dos potenciais terrenos que podem vir a ocupar aquele hospital-dia, né? Você pode fazer com que essas pessoas todas vivenciem o storytelling em cima da construção de uma obra, que na nossa cabeça muitas vezes pode parecer técnico e chato, mas que se a gente comunica da forma certa, se a gente mostra etapa a etapa, e se mais do que isso a gente consegue transformar o nosso eleitor em personagem dessa história, ele vai se sentir muito mais próximo e você vai ter muito mais mecanismos, né, de força em relação ao seu mandato através da comunicação. O outro ponto é aquele pilar que a gente falou, da prestação de contas. Então vamos mostrar quanto que está sendo gasto em relação àquele projeto. Quando o terreno foi escolhido, qual que é o custo daquele terreno? Por que ele foi escolhido enquanto outros foram preteridos, né? Que tipo de decisão técnica baseou isso? Porque dessa forma, você consegue aumentar o seu grau de confiabilidade. Então, o seu dia a dia pode ser burocrático, pode ser técnico. Mas se você consegue construir uma história em cima daquilo do que você vivencia, se você consegue atrair o seu eleitor e o seu apoiador como personagens de cada uma dessas micro-histórias que vão sendo vivenciadas no seu gabinete, você consegue construir uma comunicação sólida. E essa comunicação sólida vai fazer com que as pessoas se sintam tão próximas do seu mandato, tão próximas de você, que elas se mobilizem de forma natural. Então, um outro eixo de trabalho político que é tão relevante como a mobilização, ele acaba se tornando não uma ferramenta que precisa ser provocada, mas algo que você já terá de forma orgânica. Então, pessoal, nesse primeiro módulo, a gente entendeu as diferenças entre uma comunicação de campanha e uma comunicação de mandato. E a gente apresentou para vocês os dois pilares fundamentais de trabalho para que você tenha uma comunicação de mandato eficiente. No próximo bloco, no próximo módulo, nós iremos trabalhar com vocês sobre como montar uma equipe básica, que seja técnica e que você tenha poucos custos, mas grandes resultados. Não perde!